Você, multiplicador, já pensou em como vai se aposentar? A gente fala nesse programa, a maioria das pessoas que nos ouvem são multiplicadores que têm negócios, grandes, pequenos negócios, e estão aqui nos acompanhando. E a gente está terminando esse ano de 2024, iniciando o ano de 2025, mas que tal iniciar mais informado com o seu planejamento de aposentadoria? E para falar sobre planejamento, que é o que pede nosso início de ano, eu trouxe aqui a nossa querida, eu vou falar, renomada Jéssica, a doutora Jéssica, né? Previdenciária, especialista em questões que envolvem planejamento e direitos relacionados à aposentadoria. Vamos abordar o futuro da aposentadoria para homens e mulheres empresários, servidores públicos, empregados formais, além de falar sobre a importância da previdência pública e privada. Então, obrigada por estar conosco hoje. Eu gostaria, então, que você se apresentasse para os multiplicadores. O prazer é meu estar aqui, né, nesse maravilhoso dia. Vou falar de um tema que ele é muito importante, que é como garantir uma aposentadoria que não deixa de ser um investimento, né, para os nossos multiplicadores de negócio. O meu nome é Jéssica Medeiros, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e hoje faço parte da equipe do escritório Toqueta e Roça Advocacia. É um prazer estar aqui. A doutora Jéssica está aqui com a gente e ela veio multiplicar com a gente essa informação que é muito valiosa. Porque o planejamento, para quem é empreendedor, para quem é empresário, é algo que não dá para brincar. Porque quando a gente se envolve tanto no operacional dos nossos negócios, o ano passou. Sim. Estamos aí, final de ano, essa mesa de Natal, com o nosso biscoito de Natal. E se a gente for pensar numa aposentadoria, é quase como a construção de uma casa, né? Estamos aqui com uma casinha da nossa parceira, da Doce com Cifras. Mas se a gente não for bem orientado, é capaz de ficar uma casa sem telhado, né? Faltando o que poderia ser melhor, né? Poderia ter conseguido mais na aposentadoria, mas por falta de conhecimento e acompanhamento acabou ficando com uma casa sem telhado, vamos dizer assim. Eu sempre costumo dizer que existem duas categorias de profissionais de segurados da Previdência que precisam do planejamento. Todos precisam, mas dois principalmente, o empresário, a empresária e o servidor público. Esses são os que mais têm, de certa forma, particularidades e que precisam planejar. No caso do empresário, Miriam, é muito comum, tem uma boa renda, né? Ou, aí pensa, não, o que eu quero com o teto da Previdência, que hoje em dia está 7.700 e pouquinho, mais ou menos ali, né? Por exemplo, um médico que tem sua clínica, alguém que tem sua empresa, sua loja, né? Fatura muito mais que isso. Mas as circunstâncias mudam, a vida muda. Claro que a gente espera que para melhor, nunca para pior, mas a gente não sabe quando pode ser extremamente necessário ter essa aposentadoria. E não só isso, esse valor de aposentadoria, ele se compensa a longo prazo. O que tu investe ali mensalmente, porque provavelmente tu já trabalhou de empregada em outras situações, tem um retorno muito bom. Porque tu pode depois multiplicar esse patrimônio com o dinheiro da aposentadoria investindo. E uma circunstância, uma situação que a gente atende muito lá no escritório são empresários que no momento de aposentar, faltando 3 anos, a gente faz a simulação, faz o cálculo e aí tu vai aposentar com salário mínimo. Como assim eu vou, né, aposentar com salário mínimo? Mas se recolheu sobre o mínimo da Previdência, vai também aposentar no mínimo. Na verdade, iria aposentar com menos, tá? Mas nenhum benefício pode ser menor que o salário mínimo ali na Previdência de aposentadoria. Então, acaba atingindo o salário mínimo. Aí, doutora, o que eu posso fazer agora? Como é que eu posso melhorar essa aposentadoria? Infelizmente, se tu vai aposentar por tempo de contribuição, que homem é uma média de 35 anos e mulher 30, os últimos 3 anos não vai dar muito impacto nessa tua média. Então, não adianta procurar, né, o advogado nos últimos 3 anos, o planejador, para tentar recolher o teto e aposentar com o teto. Porque, pensa, é uma média ali de 35, 30 anos de tempo de contribuição. E essa média vai ter só os últimos 3 anos com as contribuições maiores. Não vai impactar muito a média total. Então, infelizmente, muitas vezes não tem mais muito o que ser feito. Então, o planejamento previdenciário ele é importante, ele deve ser feito com antecedência.
E existe muitas possibilidades ali, né? Um recolhimento em atraso que deixou de fazer, mas tem como comprovar que tinha empresa aberta, só não pagava. Não precisa ter um CNPJ, né? Pode ser uma pessoa autônoma, conseguir comprovar que exercia essa atividade. Por exemplo, manicure, né? Tu consegue botar ali, juntar para a Previdência um contrato do teu salão, né? Ou uma página no Facebook que tu tinha, tu recolhe em atraso e aproxima a tua aposentadoria. Período especial que a gente converte em tempo comum, usa período rural dos pais, que é muito comum aqui na nossa região sul, tu pegar períodos rurais de infância, de adolescência e complementar. Então tem muita gente que acha que não tem tempo para aposentar e tem, com todas essas questões, essas possibilidades de especialidade de rural. E o planejamento do empresário também pode ser usado. Já fiz planejamentos, já fizemos muito no escritório de usar período rural, usar atividade antes de ser empresário que tinha especialidade. Quando eu digo ter especialidade, é ter um adicional de insalubridade ou periculosidade ali, né? Mexer com agentes nocivos à saúde. E esse planejamento ficar um pouco melhor. E é claro, né? Sempre procurar um especialista para ver se quer o teto, contribuir perto. Se quer um salário mediano, quanto vai ser destinado à Previdência. Tá, estamos falando de Previdência, não da aposentadoria do... Olha a pessoa que não entende o assunto, mas que está aqui justamente com a especialista. Não tem problema. Né? A Previdência e essa aposentadoria do governo é diferente? Não, a Previdência ela é dividida em Previdência Pública, tá, né? Que seria dentro da Previdência ali a gente tem o regime geral, que é o INSS. No regime geral está ligado todos os empresários, os seletistas, né, que são os empregados, os autônomos, os facultativos, tá? O segurado rural, da área rural. A gente tem dentro dessa categoria também a previdência dos servidores públicos, que são os concursados estatutários. E aí depende de onde tu é concursado. Do município tu é um servidor público do município. Do estado tu é um servidor público do estado. E da União tu é um servidor público federal. Então, esse é o nosso regime maior ali, né, que é o regime geral, e o RPPS, que é o regime próprio de previdência. Nós também temos, além da previdência, a gente tem a previdência complementar, que é a privada, que são esses fundos de investimento, previdência de banco, por exemplo, a OAB, que eu pertenço, ali a ordem tem uma previdência privada, os médicos têm uma previdência privada, e quem é empresário geralmente busca as de banco, essas previdências privadas, por exemplo, tem muitos bancos que tem. E nós temos, por fim, ali além da o regime geral, regime próprio, que são os servidores, e a previdência privada ou complementar. E a parte nós temos também a previdência dos militares, que aí quando eu digo militares não é o policial, são os militares, aeronáutica, marinha, essa qualificação toda. Quando a gente está trazendo para empresários, a gente fala de regime geral, que é o famoso INSS, assim como todo seletista, né, e todo facultativo, segurado rural. Então, se tu não for concursado público e nem militar, né, das forças aéreas ali, marinha, aeronáutica, ou do exército, tu vai estar ligado ao regime geral de previdência, que é aquilo que a gente tá tratando. E o regime geral de previdência, o INSS, ela é pública. Quando a gente fala privada, são essas de capital aberto que a gente faz nos bancos, né? E aí, sobre o INSS, quando a gente fala, eu vou fazer uma pergunta que é muito comum quando eu vejo nas mesas de conversas, nossa, e daqui 20 anos nem vão estar pagando mais. É impossível. Tá, isso impossível, tá, gente? Começar quebrando esse assunto. Contribuam para o INSS, paguem. Claro, quem que deve pagar e contribuir para o INSS? Existe 2 tipos de segurado. O obrigatório é todo aquele que exerce uma função remunerada. Então, se você trabalha numa empresa, a empresa já faz esse recolhimento. Se você é autônomo, empresário, você tem que fazer esse recolhimento. Exerceu atividade remunerada, é um segurado obrigatório, tem que contribuir, tá? Ah, mas sou autônomo, não contribuo, o INSS nunca me cobrou. Ele nunca te cobrou, mas você é um segurado obrigatório, deveria estar recolhendo, tá? E a gente também tem o facultativo, é aquela pessoa que não exerce nenhuma atividade, por exemplo, uma dona de casa ou um estudante, mas que desejam, né, fazer essas contribuições. Então, obrigatoriamente, quem exerce uma atividade tem que recolher. Quem é facultativo, que poderia ser um estudante ou uma dona de casa, eles têm a opção, então, de não recolher, mas podem recolher para aposentar.
A Previdência hoje, como é que está acontecendo? Qualquer crise que tem, né, no nosso país, se vem tirar recursos da Previdência. A Previdência está gastando muito, que nem agora a gente tem uma PL sobre o BPC, que é o benefício assistencial para idosos ou deficientes que não tem como aposentar, que é para diminuir e deixar mais rígido essas regras. Então, quando tem algum furo, né, isso independentemente do governo que está, né, dirigindo o país, sempre se vem falar de Previdência, reforma, porque se quer tirar coisas da Previdência. Agora, quem está aposentado dificilmente vai perder a sua aposentadoria. Isso não existe, tá? É totalmente inconstitucional e impossível. E aí, daqui 20 anos eu vou recolher agora e não vai existir. Também é impossível. Pode ser que as regras vão ficando mais pesadas, mais difíceis de se conseguir, regras mais inatingíveis, talvez, exigindo-se mais idade, que é o que a reforma de 2019 fez, aumentou a idade para quase todo mundo, né? Mas agora deixar de existir um sistema previdenciário não tem como, impossível, tá? Podem recolher para a Previdência. Eu sempre gosto de falar, a gente vê muitos vídeos na internet que assim, se você pegar o dinheiro que recolhe na Previdência e aplicar em bitcoins ou não sei o que de Previdência privada, dá tanto no ano e aí vai existir. É mais fácil essas empresas não existirem do que não existiu a Previdência, né, do país. Então, tem que pensar sobre isso. Outra coisa, tudo depende da pessoa. Se é um empresário que é acostumado a fazer investimentos, ok, pode decidir que é muito bom investimento e que vale mais a pena fazer investimento numa previdência complementar, essas de capital aberto. Mas você, que é um empregado, que é um autônomo, né, que não é um super investidor aí na bolsa, uma pessoa que dependeria, que esse salário faria diferença e que não vai estar investindo, recomendo que contribua para a Previdência, faça os recolhimentos. Porque é muito, como é que você vai chegar, eu não gosto muito desses vídeos para uma pessoa que ganha aí hoje no trabalho 12, 13 mil reais, mesmo sendo um autônomo, e dizer assim, investe e não recolhe para a Previdência. Primeiro, essa pessoa tem esse entendimento, esse estudo e esse costume e sabe fazer investimentos ou ela vai perder esse valor, né? Então, sempre a gente tem que ver o tipo de pessoa para qual a gente está falando isso. Se você é um super investidor, investe na bolsa, ganha dinheiro com isso, tudo bem, não vai jogar para perder, né? Agora, se você é uma pessoa que não tem experiência com investimento, não, né, tem um faturamento aí de mais de 100 mil por mês, eu recomendo sim que faça os recolhimentos previdenciários e depois para sua aposentadoria invista. E se não precisa, invista também. E se precisa, que bom que pagou. Porque, como eu digo, é mais fácil não existir mais bitcoins e previdências de capital aberto do que não existir a nossa previdência, né? Que é uma norma constitucional, tem que existir a previdência, tem que existir... Porque hoje em dia a Constituição do Brasil nos pauta em 3 coisas, que é a assistência social, a saúde e a previdência. Então tem que ter a previdência, que é para quê? Para aquela pessoa que trabalhou muito poder descansar, né? Poder ter uma velhice mais segura. E quanto antes ser mais bem orientado, melhor. Porque tudo que tu nos trouxe aqui nos últimos 3 anos para uma base de média é ilusão. Uma certa ilusão. É uma certa ilusão. Por exemplo, um empresário, a gente, trazendo aqui para os nossos multiplicadores de negócios, o empresário contribuiu, ele vai aposentar por idade, tá? Hoje em dia o homem é 35 anos, a mulher 30, mas antes da reforma da Previdência, antes da emenda constitucional 103 ali de 2019, era só ter os 35 anos homem, 30 mulher por tempo, tô falando. Após a Previdência, além de ter os 35 homens e 30 mulher, tem que ter algumas regrinhas ali. Que são, hoje a gente tem 4 regras de transição. O que são as regras de transição? Para não ficar muito dificultado para aquela pessoa que já era contribuinte da Previdência, eles falaram, não, você não vai ficar nas regras novas, que são ainda mais rígidas, mas você também não tinha direito a aposentar nas regras do direito adquirido, vai ter essas transições para você. Então, hoje a gente tem 4 regras. Sim. É a do pedágio, 50%, que é o quê? Estar a menos de 2 anos de aposentar na época da reforma, cumprir esse tempo e mais a metade, que é 50%. Pedágio 100%, o que faltava para você aposentar na reforma, cumprir o dobro. Regra de pontuação, somar o tempo de contribuição com a idade, e agora em 2025 as mulheres têm que somar 92 e homens 102. E idade mínima progressiva, né? Então a gente tem aí que as mulheres esse ano que vem vão estar com 54. Então a gente tem muitas regrinhas que tem que enquadrar a pessoa numa dessas regras, tá? Que foi tudo isso veio com a Previdência. Quando a gente fala em aposentadoria por tempo de contribuição, a gente entende que o mínimo é homem, 35, e o mínimo é mulher, e depois preencher os requisitos para essas 4 regras. Pensa que é uma média ali, que eles somam todos os teus salários de contribuição, desde 94 até a data da aposentadoria, depois dividem pelo teu tempo.
Tu a toda a vida tem, na tua média, um salário mínimo, um salário mínimo, um salário mínimo. Por 32 anos, digamos que é um homem. Nos últimos 3, tu vai contribuir o teto. Não vai fazer impacto suficiente na hora de diluir nessa média. Então, a gente recomenda que pelo menos nos últimos 6 anos. Então, a partir dos 45 é uma idade que já se deve pensar nesse planejamento. Então, ali tô com 45 anos, a média de aposentadoria hoje está entre 50 anos de idade. Se tiver uma insalubridade, uma periculosidade ali que recebia durante as atividades, por exemplo, é já procurar um profissional que possa fazer esse planejamento. Porque 45, daqui 51, 52, tu ainda consegue, que é a idade que tu começa a atingir os requisitos, né, das regras de transição, ter algum impacto. Consegue gerir aquilo ali, né? Decidir qual vai ser o valor da tua aposentadoria. Nossa, são várias regras. São várias regras. A gente tem que estar realmente bem acompanhado. Eu vou até te falar uma coisa que eu fiz ontem. Nós fizemos uma simulação quando a cliente nos procurou em agosto. Ela tinha tempo de contribuição, aposentava. Uma RMI, que a gente chama RMI, é a renda mensal inicial. É o valor de que tu começa com a tua aposentadoria. Esse valor vai se atualizando todo ano conforme o índice do salário mínimo. Era 3.200. Nós ativamos o planejamento previdenciário para verificar se, num período curto, ela não teria direito a uma melhor. Porque a regra que ela teve direito foi a regra de 50% pedágio. Quando nós vimos, e quando que ela atinge a de 100%, né, que ela cumpre o dobro do que faltava? Ela atingiria agora em dezembro, e a aposentadoria dela ia para 5.600. Então, vocês imaginem se tivesse feito aquela solicitação e ela sacado aquele primeiro benefício de 3.200, sendo que esperando 4 meses, ela teria mais de 2.000 a mais por mês. Então, para ver como as regras hoje, com a reforma da Previdência de Transição, elas impactam no cálculo dessa aposentadoria. Então, além de existirem 4 regras, cada uma pode chegar a um cálculo. Tem a regra já do direito adquirido, porque é para quem em 2019 já tinha atingido os requisitos. Tem as regras novas, que se a pessoa se enquadrar, pode solicitar. Aí tem a aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, a do servidor, a do rural, a por idade urbana, a por idade rural, a híbrida. Então, é muito interessante fazer todo esse planejamento. E as trabalhadoras domésticas e os trabalhadores dos prestadores de serviços, assim, jardineiro, têm acesso à aposentadoria como qualquer outro empregado formal? Gostei que tu falou isso, quando a gente fala dos trabalhadores domésticos, todo mundo pensa na empregada doméstica. Ninguém lembra do copeiro, do jardineiro, do motorista, né? Todos esses, eles se enquadram como empregados domésticos. Nós tivemos ali em 2013 uma emenda constitucional. Antes eles até tinham a carteira ali assinada e para fins da Previdência só deveria comprovar que exercia atividade laboral com a própria carteira. Uma coisa que acontece muito com os empregados domésticos, principalmente em cidade de interior, é o patrão assina aquela carteira e nunca fez o recolhimento para a Previdência. E esqueceu que existe o recolhimento que tem que ser feito. Então, bastava para aquele empregado doméstico apresentar sua carteirinha lá no INSS, que era reconhecido o período, porque o INSS sabe como é que funciona essa questão do empregado doméstico no Brasil. Não se tinha direito nem a FGTS, para te ter noção, ou seguro-desemprego. A partir de uma emenda constitucional em 2013, o empregado doméstico passou a ter direito o depósito da FGTS, né? Tem que ser recolhido esse FGTS para sacar no momento da rescisão, como todos os outros empregados seletistas, né, da Previdência, seja do trabalho ou da nossa Previdência Social. E também passaram a ter direito ao seguro-desemprego. Ainda injusto, porque eles têm direito a 3 meses, não a 4 ou 5 como os demais, mas já é um avanço. E dentro disso, agora é meio que obrigatório, não é que sempre foi obrigatório, mas tem uma fiscalização maior por causa do E-Social daquele contratante, daquele empregador, fazer os recolhimentos para a Previdência desse segurado. Então, sempre o empregado doméstico, a empregada dentro desses, né, a doméstica, o copeiro, o jardineiro, o motorista, seja o que for, a babá, sempre eles tiveram o direito à aposentadoria como todos os outros. Só que tinha problemas na hora de comprovar. Porque pensa, se não foi feito o recolhimento para a Previdência, como 90% dos casos aconteciam, e quanto menor a cidade, parecia que era pior, essa coisa de cidade pequena, né? Eles tinham que lá, não tem nada no meu extrato, no meu CNIS, que é o extrato de contribuição do INSS, onde vai ali os vínculos e os salários. Não tem nada, e agora? Bom, eu tenho a minha carteira de trabalho e aqui está assinada, eu demonstro para o INSS. Agora perdi a carteira. Meu patrão pegou a carteira e nunca mais me devolveu. Ficou com o contador. Tu não tem como comprovar.
Então, o problema da questão do doméstico não é que eles não têm direito, mas é a comprovação, porque infelizmente é uma categoria que trabalha na irregularidade, não por eles, mas sim pelos empregadores, né? Então, hoje, com o E-Social, a partir dessa alteração dessa emenda constitucional em 2013, se recolhe FGTS, se tem direito a seguro-desemprego, e por estar ligado diretamente ao E-Social, é mais difícil que passe isso de, só rabisquei a tua carteira, tu trabalhou aqui 30 anos na minha casa, que é o que acontecia muito, e não tem nada que comprove, porque perdi a carteira. Uau. E aí eu vou te fazer uma pergunta que foi feita pelo... Eu vou compartilhar. A gente agora tem um motorista, e o meu motorista foi motorista até do Roberto Carlos. Eu vou dar uma exibida aqui. Mas ele falou sobre isso, ele pediu quando nós estávamos vindo, sobre a revisão de toda a vida. Revisão da vida toda. Essa revisão da vida toda. Explica para nós o que é essa revisão da vida toda, e você que tem essa curiosidade também, né? Traz isso para nós. Bom, a revisão da vida toda, ela é uma revisão de tese. Dentro do direito, a gente fala que existem revisões de benefícios previdenciários de fato e de tese. De fato é quando o INSS ou o ente público, se tu for um servidor público, erraram na tua aposentadoria. Não consideraram um período especial que tu recebia insalubridade e preclusidade e devia aumentar no teu tempo, então a renda ficaria maior, ou tu se enquadraria numa regra melhor. Não analisaram um documento, tipo uma certidão militar, que aumentaria o teu tempo e deixaria a tua média maior. E existe também a revisão que a gente fala que é a de fato, não é a de direito. É um fato, é uma tese, tá? Então, quando a gente fala dentro da revisão de uma tese, surgiu aí a revisão da vida toda, que é o quê? Basicamente, hoje, o nosso sistema de cálculo de benefício previdenciário, aposentadoria, ele é somado aos teus salários desde julho de 94 até a data que tu vai aposentar. Por exemplo, hoje tu vai encaminhar. A revisão da vida toda veio e disse que isso é muito injusto. Porque se eu trabalhava antes de 94 e tinha salários maiores e depois por alguma circunstância da vida comecei a ter salários menores, E a revisão da vida toda, pasme, que 80% das pessoas que tinham direito eram empresários. Por quê? Por causa disso que eu falo. Trabalhavam em empresas, ganhavam um bom salário, ou em banco, ou concursados. Começavam a atividade empresarial e recolhiam o mínimo possível do INSS. Então, caía muito a média ali de contribuição. Lembra que eu falei que soma todos os teus salários, depois divide pelo tempo de contribuição. Então, tinham salários altos, e esses salários altos ficaram fora da média, porque os benefícios são só de 94 para frente, onde é somada a média. Tem muita gente que, ao incluir, quando surgiu falando sobre a inconstitucionalidade disso, isso é totalmente inconstitucional, porque se eu contribuir, eu quero que faça parte de todo o período que eu tive a minha vida laboral. Se eu trabalho desde os 15 anos, eu quero que no cálculo entre o meu salário desde os 15 anos, é um direito meu. Essa tese, ela foi aprovada, então, na STJ, foi construída por advogados, levaram os tribunais aqui da nossa região, que é da 4ª região, que é Sul, né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul aprovaram, STJ aprovou, STF, estávamos em maioria ganhando, se aposentaram alguns ministros do STF, e não poderia voltar atrás dos votos deles, deveriam ser considerados, não tinha como voltar atrás. Aí eles desengavetaram uma ação direta de inconstitucionalidade que tinha na gaveta, julgaram primeiro a revisão da vida toda e nem teve a continuação desse julgamento da vida toda. Então, a vida toda ela não vai dar mais certo, não tem como reverter, não foi aprovada pelo STF, é uma manobra, né, indiferente de quem seja, né, o nosso presidente hoje, de partido político, tem a ver, né, um ato governamental aí, disseram que seria um rombo para a Previdência, mas na verdade menos de 9% da população de aposentados teria direito. E essas pessoas contribuíram, né, elas não estão pedindo algo que não contribuíram. E era muito comum quando chegavam no escritório ser de empresários. Por quê? Por causa disso que eu chamo a atenção. Tinham salários mais altos e quando passaram a ser empresário, vou recolher só do mínimo. E aí, então, quando aposentaram com algo do mínimo, um pouquinho mais. E com a possibilidade da revisão da vida toda, que é incluir salários anterior a 94, se aumentou muito aquela média. Eu tive casos que aumentava 2 mil, 3 mil, porque era servidor público e aí acabou se exonerando, ou trabalhava de gerente num banco e depois acabou abrindo a própria empresa, então aumentava muito essa média. Mas infelizmente hoje não temos como dar esperança, não vai mais ter a revisão da vida toda, já foi julgada pelo STF, e o STF é o nosso último voto, nossa última instância, né? Então não temos para onde recorrer, infelizmente.
E qual o papel agora do planejamento previdenciário para os multiplicadores, para os empresários aí, em diferentes fases da vida? Tá. Eu gosto muito de falar, quando a gente vai falar dos empresários, eu começo pelas mulheres. Porque as mulheres, elas acabam tendo, não que seja, hoje em dia mudou muito, né? Mudou muito, mas, por exemplo, as mulheres que já estão em idade de aposentar, que começaram a contribuir ali nos anos 90, muito se parava para ficar em casa cuidando do filho, dava aquelas pausas na carreira. E aí hoje elas veem as amigas ou conhecidas aposentando com 50 e não fecham tempo, vão aposentar só por idade aos 62, pós-reforma, né? Antes da reforma era 60, 62 com a reforma de 2019, aposentadoria por idade, tô falando agora, né? Que exige 15 anos de tempo de contribuição da mulher e 62 anos de idade. Ela vai aposentar só por idade, porque ela não teve tempo. Ah, mas comecei a trabalhar com 17, aí a gente diz, então traz as carteiras, vamos fazer uma análise do teu caso. Teve muitas pausas, geralmente períodos que ficou cuidando do filho, período que estudou, mas por algum motivo depois não seguiu essa carreira. Então tem que fazer ali uma estratégia para ver, vale a pena agora eu contribuir ou eu já tenho tempo para a idade, só espero a idade? Contribuo a cada 6 meses só para manter minha qualidade de segurado, para caso eu venha a óbito, meus dependentes terem uma pensão por morte, para se eu ficar doente eu ter um auxílio doença. Então tem gente que hoje em dia, se tu verificar, não vai mais aposentar por idade. Porque, desculpe, não vai mais aposentar por tempo de contribuição. Vai aposentar só por idade, porque ela vai atingir primeiro a idade do que somar os 30 anos ou mais de tempo de contribuição. Eu ia te perguntar. Então não vale mais a pena. Aí o que tu faz? Tu faz o planejamento e diz, olha, não adianta mais tu pagar todo mês, porque tu não vai aposentar mais por tempo de contribuição, tu vai atingir primeiro a idade, então é melhor tu aposentar por idade, tu já tem os 15 anos que é exigido, recolhe a cada 6 meses só para manter a tua qualidade, se tu ficar doente, se tu vir a falecer, teu dependente tem uma pensão por morte. Então a gente faz toda essa análise. Por isso que eu gosto de tratar da mulher. Os homens também, os homens empresários, né? É muito comum a atividade autônoma. Ah, eu sou eletricista autônomo, agora hoje em dia o Uber, muito se fala, né? Eu faço Uber, aí eu abri minha empresa de informática. E aí começa a recolher, eu vou pagar o mínimo possível de imposto e o mínimo da previdência. Só que às vezes tu já iria aposentar com salário mínimo ou perto, então paga mesmo o mínimo. Mas às vezes a tua média anterior era muito boa e tu iria aposentar com 3, 4 mil e que caiu para um salário mínimo porque os últimos 5 tu tá fazendo de salário mínimo. Então aí a gente faz um cálculo que é o ROI, que é se eu pagar mais que o mínimo, sei lá, pagar daqui a pouco R$ 400 para previdência. Em quanto período eu vou aposentar, quanto eu investir e quanto eu vou ganhar de benefício a maior do que o mínimo em quanto tempo. Então a gente faz todo esse retorno aí de investimento. Isso é muito interessante, porque é muito comum empresários ganhavam 4, 5 mil, quando a gente tira o período que começou a contribuir como empresário, ele teria uma renda mensal aí inicial de aposentadoria de 5. Os últimos 6, infelizmente, tem que contar, porque ele precisa desse tempo, não dá para descartar. Ele contribuiu do mínimo, caiu lá para 3 mil. Então é muito interessante ver se vale a pena. Tem casos que sim, vale a pena. Se essa média já está perto do mínimo, continua do mínimo. Agora, se é uma média maior que o mínimo, dá uma olhadinha na carteira, quanto recebia, porque aí tem que fazer um planejamento para ver sobre quanto vai fazer o recolhimento. E essas pessoas agora que a gente traz aí, que nunca trabalharam, assim, de carteira assinada, ou alguma forma de comprovação de que trabalharam, né? Como é que elas vão se aposentar? Esse é um assunto bem comum que deixa eles em choque quando vão no escritório, que é, geralmente os filhos vêm trazer minha mãe ou meu pai, eles completaram 62, 65, a gente quer aposentar por idade. Tá, nos dá a senha do INSS, vamos analisar o CNIS, que é o extrato de contribuição, traga as carteiras. Não, nunca trabalhou. Isso, a minha mãe, aí é um momento de choque, mas se nunca trabalhou, não vai aposentar. Como assim? Ela fez 62, fez 65, por idade a gente não quer por tempo. Não, mas a por idade também exige 15 anos de tempo de contribuição, independentemente se é homem ou mulher. Então, homem 65 e 15 anos de tempo de contribuição. Mulher 62 e 15 anos de tempo de contribuição. E essas mulheres que têm MEI? A minha mãe, por exemplo, ela tem MEI. A minha mãe, o MEI, ele entra como essa contribuição para aposentadoria? Uma coisa bem interessante que a gente se debate bastante também. O MEI conta para tempo de contribuição para aposentadoria por idade. Tá. O empresário, aquele profissional autônomo que tem MEI, se quiser que conte para tempo de contribuição, que é os 35 anos de tempo de contribuição homem e 30 mulheres, e hoje a gente não tem mais como dizer uma idade certa, porque depende das todas as outras regras ali de transição pós-reforma, mas a partir dos 49 já tá para aposentar se tem uma insalubridade, se tem um rural de infância. Então, dentro dessas condições, a gente consegue fazer essa análise de que tu quer aposentar como MEI? Ok, mas aí tu vai ter que fazer a complementação dessa alíquota.
Porque o MEI, aquele que contribui como MEI, conta para a aposentadoria por idade. Por tempo de contribuição, tu tem que recolher sobre 20% de um salário mínimo. Então, tu tem que complementar. Tu pagava 5%, tem que pagar mais 15% de um salário mínimo. Aí tu faz essa complementação e o teu período como MEI vai contar para a aposentadoria por tempo de contribuição. Se tu não complementar essa alíquota para 20, porque tu paga 5, né? Tem que chegar a 20 do salário mínimo, tu vai aposentar só por idade e não vai ser contado para tempo de contribuição. E é uma coisa muito comum, às vezes as pessoas têm 9 anos de MEI, que é aposentar por tempo de contribuição, porque ainda falta 20 anos para atingir a idade, e a gente diz, olha, sim, mas tu vai ter que complementar 200 e pouquinhos nos últimos 10 anos, e aí dá um valor de 20, 30 mil. Mas se tu for fazer o retorno, com uma emenda, uma média aí de uma aposentadoria de 3 mil, tu tem de volta esse investimento que tu complementou essa alíquota em 2 anos. Ou tu vai esperar 20 para aposentar por idade? Não, é muito melhor tu investir, complementar essa alíquota e aposentar por tempo de contribuição 18 anos antes. Né? Então, todo esse retorno de investimento a gente faz o cálculo. Então, essa é a doutora Jéssica, que está aqui com a gente no Café com Multiplicação de Negócio e trouxe todos esses esclarecimentos para nós. E a gente sabe que tem muito mais assunto ainda, tem muita coisa. Eu gostaria de falar, para finalizar, Miri, quando tu falou ali, não tem tempo de contribuição, nunca, né, assinou carteira, é MEI. Mas eu gosto de lembrar dos segurados rurais, porque é muito comum na nossa região sul. Os segurados rurais, que é aquela pessoa que planta, né, que trabalha em suas terras, eles realmente nunca assinaram carteira ou necessariamente não são obrigatórios a ir lá e pagar um carnê. Mas se eles comprovam a atividade rural, isso aí eles têm direito à aposentadoria, que daí é a puridade rural, né? Hoje em dia, mulher 55, homem 60, tem que estar na área rural no momento de solicitar e comprovar 15 anos de atividade rural. Se já saiu da área rural, mas quer usar por tempo de contribuição, eu trabalho há 25 anos numa Marco Polo, mas eu trabalhei lá na roça com os meus pais dos 12 anos até sair os 20. Tu pega aquele período da roça, tem que comprovar a atividade com talão de produtor, com bloco, documento da terra, junta aquele período no teu período urbano, na empresa, e aí tu tem o tempo ali necessário para aposentar por tempo de contribuição. Então, sempre importante lembrar o que é o nunca trabalhei. Eu nunca trabalhei de carteira assinada ou nunca recolhi. Mas existe, agora falando em mulheres, existe na geração da minha mãe, por exemplo, mulheres que realmente nunca trabalharam fora. Nunca trabalharam fora, mas se estavam numa área rural, são uma segurada especial, trabalhando no rural com o marido. E se realmente nunca trabalharam nem na área rural, só cuidaram, nunca trabalharam, é uma coisa que não existe para mulheres, né? Nunca trabalharam de carteira assinada, nunca fizeram uma atividade, né, fora de casa, que já é bastante coisa. Então, neste caso, se nunca foi feito o recolhimento, realmente não vai ter direito à aposentadoria. Se não tem como comprovar uma atividade de anos para recolher em atraso, indenizar, que a gente chama, também não vai ter direito. Não tem um período rural, não vai ter direito a uma rural. Aí existe um benefício, que é um benefício social, que ele é um benefício de exclusão, quando a pessoa não tem renda, que é o BPC. Ou mais conhecido como LOAS, mas LOAS é o nome da lei. O benefício é o benefício de prestação continuada. Ele não é um benefício previdenciário, porque não teve recolhimento, ele é um benefício assistencial gerido pelo INSS também, onde pessoas com mais de 65 anos, aí é indiferente, homem e mulher tem que ter 65, não possuem renda, ou a renda por pessoa da família não ultrapasse um quarto do salário mínimo ou judicialmente flexibiliza para meio salário mínimo. Então, o que acontece muito no escritório? As mulheres ficaram a vida inteira com os maridos trabalhavam, cuidavam dos filhos, cuidavam da casa. O marido faleceu, não tinha qualidade de segurado para deixar uma pensão por morte, ou elas separaram antes do falecimento desse marido, ou ele está vivo, só estão separadas. Estão morando com os filhos hoje, cuidando dos netos, né? Atingiram 65, não tem renda nenhuma. Isso é o que a gente mais recebe. Bom, vai pedir um BPC, um benefício assistencial. Aí vai ser, se o filho, né, mora com o filho, mas se o filho é casado, tem o próprio, né, ou uma união estável, que é equiparada a casamento, ele tem o seu próprio núcleo, né, ele tem renda, o filho, ela mora com o filho. Mas o filho se entende pela lei que constitui um novo núcleo, que é ele, a esposa e os filhos. Essa pessoa está sozinha no núcleo, essa mãe. Ela vai ter direito ao benefício assistencial, que é no valor de um salário mínimo, só que não tem 13º como aposentadoria. Então, hoje no Brasil é muito comum o BPC, que é destinado a idosos sem renda ou que a renda não ultrapasse para o INSS um quarto do salário mínimo, que hoje é 1.412, ou para o judicial tu flexibiliza até meio salário mínimo por pessoa. Então, esse é um meio ali que a gente consegue. Deficientes também têm direito ao BPC, mas aqui, como a gente está tratando daquela pessoa que não recolheu, a gente foca nessa questão da idade e não ter rendas ali familiar.
2 idosos, um idoso só aposentou. Se esse idoso só aposentou com salário mínimo, essa idosa que atingiu 65 vai ter direito também a um BPC, porque não é contabilizado como renda, rendimentos de até um salário mínimo de idoso, que também tem benefício previdenciário. Então, existe hoje esse benefício assistencial. Em últimos casos, é casada, o marido ganha muito mais que um salário mínimo, ganha 2, 3, é aposentado, ou o marido não é aposentado, mas ganha muito mais que um salário mínimo, aí, infelizmente, não cabe o BPC e aí não tem nada que pode ser feito. Eita, é assunto. É assunto. Eu quero que você volte aqui novamente também, doutora Jéssica, para trazer mais sobre esse assunto aí, para cada vez mais nós estarmos aí dentro do planejamento, né? Para o nosso futuro, porque o futuro chega. Chega para todos. Parece que começou ontem o ano, né? Eu até comecei a trabalhar com previdência aí uns 5 anos atrás, pensava, né? Mas, eu via algumas amigas como estudantes, né, da faculdade recolher como facultativo, eu dizia, por quê? Eu tinha esse mesmo pensamento. Hoje eu penso, mas agora eu vou me aposentar com 51, eu poderia me aposentar com 46. Então, mas agora eu vou me aposentar com 59, agora com 65. E depois dos 50 começa a pesar essa questão de aposentar com 50 ou com 65, né, Miri? Tu sabe que é um assunto que a gente quer trazer muito no Mulheres Inteligentes que Multiplicam Patrimônio, porque se preparar para essa idade na vida, né, é uma forma de preservação de patrimônio que seja aí, que a aposentadoria não deixe de ser um fazer rendimento, essa né? escolha, né? Daqui a pouco talvez não seja o ideal recolher. Existe também casos, a gente não falou, que as pessoas recolhem mais do que deveriam para a Previdência. Então, recolhe menos, porque não vai mudar a tua renda, tu já atingiu o teto, não vai ultrapassar, e põe numa Previdência complementar, né? Uma Previdência privada. Isso aí. Então, a gente está chegando ao final desse programa e também ao final do ano aqui na TV Cidade também, nós estamos aí, tanto com essa mesa aqui de Natal e desejando para você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e que você comece esse ano com planejamento, né? É o que a gente está aí trazendo aqui bastante para vocês. A doutora Jéssica vai voltar aqui mais vezes. Mas se você quiser encontrar ela, qual é o seu Instagram? Nos contate pelo Instagram do escritório, Toquete Roça Advocacia. Lá nós distribuímos, informamos, damos dicas, né? E distribuímos também a possibilidade, a gente gosta de dizer que a gente multiplica, que nem multiplica patrimônio, né? Multiplicamos a possibilidade de que todos consigam a melhor aposentadoria. Só seguir as redes sociais do escritório, nós vamos explicar tudo sobre planejamento previdenciário, atividade rural, especial, enfim, tudo que envolve esse grande universo da Previdência. Vejo vocês então no próximo Café com Multiplicação de Negócios.